Palavra de Deus, que o Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta noite para estarmos meditando na Palavra de Deus. Como eu já disse, para mim é uma satisfação estar aqui nesta noite para falar com vocês e falar com aqueles que futuramente vão nos ouvir através do YouTube. Então, que Deus abençoe grandemente aqueles ouvintes que vão assistir um pouco depois esses estudos que aqui nós produzimos. Bom, nós seguimos aqui com nossos estudos na carta de Tiago. Já peço que quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, de versículos 5 até o 8, será a exposição desta noite, e que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações e nos faça compreender tudo aquilo que o Senhor colocou nos lábios do seu servo Tiago. Então, Tiago, capítulo 1, de versículos 5 a 8, diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então nós seguimos aqui com nossos estudos nessa carta preciosa de Tiago, onde nós já temos aprendido bastante. Então o nosso autor, ele segue com suas exortações aqui, depois de ter falado a respeito da ligação aí que há entre a fé cristã e as provações. Agora ele segue comentando aí, ou exortando os crentes, ensinando eles a respeito do meio que eles usariam aí para perseverar na fé e assim vencer todas as provações. E ele declara que seria através da sabedoria, não uma sabedoria comum e humana, mas uma sabedoria que vinha diretamente de Deus, que não é um simples conhecimento humano, mas a sabedoria de Deus e o uso prático da mesma na vida, aplicando-a. Então não era apenas usar da sabedoria como algo humano aí, mas era para usar dela como um conhecimento que era para ser aplicado em suas vidas. E quando eles aplicassem essa sabedoria na vida, eles estariam usando do meio para pegar e vencer as provações. E veja aqui, na mesma carta de Tiago, no capítulo 3 e verso 17, Tiago ele fala a respeito aqui da sabedoria divina. Ele diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então é uma sabedoria perfeita, que ela julga com justiça, ela é imparcial, não há fingimento nela, ela não usa de demagogia. E por isso, no verso 5, ele declara o seguinte aqui, prestem bem atenção nisso. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Então, ele declara aqui que se alguém necessitava de sabedoria, devia pedir a Deus, pois ele é imensamente aí generoso, e ele não é como os homens, que quando você pede um favor aí para um ser humano, eles usam de todos os meios aí de desculpas para evitar fazer aquele favor. E quando faz, aí depois de ter feito, começa a jogar na cara que em certo tempo fez algo de bom para você, te ajudou. E ele está dizendo que o Senhor, ele não é desta forma. Então, logo esses homens aí estão prontos a jogar na cara o favor que fizeram. E Tiago está orientando esses irmãos do seguinte, e dizendo que eles poderiam ter confiança de chegar à presença do Senhor e fazer seus pedidos a Ele,
porque ele não iria jogar na cara deles os seus pecados. Então, deviam pedir a Deus sabedoria, sem receio que ele os repreendesse ou jogasse os seus pecados na cara deles, pois, como dito, ele não é como nós, ele é bem mais aí como o pai do filho pródigo, que quando ele olhou ao longe e viu seu filho chegando, ele não teve barreiras ali para ir ao encontro dele e abraçá-lo. Ele não se lembrou mais aí dos pecados passados. O porquê? Porque o perdão era real, era genuíno, era verdadeiro. E foi assim que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele fez conosco. O seu perdão é verdadeiro, é genuíno. E ele, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos dá confiança para entrarmos diante do seu santo templo e fazer os nossos pedidos. Então, quando o pai do filho pródigo o viu ao longe, ele correu e o abraçou, sem repreensões ou ataques, pois o perdão era real. Ele não joga os erros do passado na cara do seu filho. Ele não se lembrou que seu filho, em certo tempo, pediu toda a herança e esbanjou essa herança, gastou ali com futilidades. Não, ele perdoou e ali o vestiu com a melhor túnica que tinha ali na sua casa, colocou um anel no seu dedo, sandálias nos pés e matou ali o bezerro tenro, o melhor bezerro que tinha na sua casa, e assim o serviu. Então, é deste modo que Deus olha para nós e é deste modo que Ele trata conosco. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Ele é misericordioso e Ele não vai jogar os seus erros do passado na sua cara como seres humanos. Ele te perdoou ali na cruz do Calvário. E como esse perdão foi genuíno, foi perfeito, você pode ter confiança de entrar ali. 1 de João capítulo 1, versículo 7 diz que nós devemos ter confiança porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpou e nos purificou de todo pecado. Então, se andarmos na luz como Ele está na luz, comunhão temos uns com os outros, e o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. E o autor da carta aos Hebreus, ali no capítulo 10, então aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, confiança, para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Então, o que nos dá segurança de nós nos aproximarmos de Deus é o sangue do genuíno Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário, sangue que nos perdoou. Então, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com confiança. E no verso 6, ele diz o seguinte, preste atenção, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele segue aqui desta forma, declarando que quem orasse a Deus devia orar seguro. E o porquê? Porque o sangue de Cristo, como eu salientei no verso anterior, ele nos purifica de todo pecado. E se esse sangue nos purifica, ele nos dá confiança. Se os nossos pecados estão confessados a Cristo, então você pode entrar com toda a liberdade na presença de Deus, que o seu poder, o fogo da sua presença não vai te fulminar, mas ele vai te abençoar. Então deviam se aproximar de Deus em nada duvidando, pois quem duvida, ele demonstra que é semelhante aí à onda do mar, que é impelida aí pelo vento e anda aí cambaleando como um bêbado, que anda para lá e para cá e acaba não chegando em canto nenhum. Então, desta forma, não tenha dúvidas no seu coração. Então, deste modo, como ele declara acima no verso 5, devia buscar essa sabedoria em Deus, pois quem duvida é como se cocheasse em dois pensamentos. Se você não está andando na sabedoria de Deus, você vai estar cocheando entre dois pensamentos. Hoje você vai pensar uma coisa e amanhã você vai pensar em outra. Então, como ele bem apresentou aí, comparando tal pessoa como as ondas do mar, que são inquietas e são turbulentas, e é também aí, como eu disse, é como um bêbado que cambaleia para lá e para cá e nunca chega a lugar algum. E nesse sentido, os crentes deviam buscar essa sabedoria direto de Deus. Para quê? Para não estar com pensamento dobre, para não estar duvidando,
devia buscar a sabedoria e ser preenchidos do conhecimento do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Eterno, para não andar cambaleando com uma mente dobre, como eu disse, pensando uma coisa hoje e outra amanhã, e assim ter uma fé convicta, sabendo o quê? Sabendo que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Abra em Provérbios 1:7 aí, ó. Nós encontramos o proverbista Salomão falando a respeito da sabedoria divina. E ele diz que o princípio do conhecimento, o princípio do saber é temer a Deus. Então, Provérbios 1:7 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E ali em Jó 28, nós encontramos algo semelhante também. Livro de Jó, no versículo 28, no capítulo 28, ele diz algo aqui com um pouco mais de profundidade. Ele diz assim, ó: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, se você busca sabedoria, se você busca o entendimento, você está buscando não andar cambaleando como um bêbado, pensando uma coisa hoje e pensando outra amanhã, mas estando com uma fé convicta, sabendo que o seu único Salvador é Jesus Cristo. E aqui nos versos 7 e 8, ele declara o seguinte, ó: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, ele declara aqui que quem duvida jamais alcançará aí as bênçãos de Deus, porque nós temos que ter uma fé inabalável, uma fé convicta e confiante no Senhor, não confiando no nosso próprio conhecimento, mas confiando no poder de Deus. Então ele declara que quem duvida jamais alcançará os benefícios e as bênçãos que vêm diante do favor de Deus, pois não tem uma fé firme. Antes é vacilante e o seu caminho é duvidoso. Era necessário ter uma fé convicta, uma fé semelhante à fé apostólica, uma fé semelhante ali dos apóstolos que estavam dispostos a morrer por Cristo. Você está disposto a dar a sua vida por Cristo? Você está disposto a morrer por Ele, por defender ali o fundamento da sua fé, que é Cristo? Porque nós somos fundamentados no fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo ele é a principal pedra da esquina. E esse fundamento nós não podemos negociar. Jesus Cristo é o nosso único alicerce, o nosso único refúgio eterno. Então, desta forma, nós devemos confiar nele e unicamente nele. Então, desta forma, o que está descrito aqui por Tiago é que não há espaço na fé cristã para dois pensamentos. E disso o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele falou claramente a respeito disso ali em Mateus 6:24. Abre em Mateus 6:24 e veja o que o Senhor nos disse aqui. E é evidente que Tiago ele estava se fundamentando nessas palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aqui nós temos explicações da fé cristã. E diz assim, ó, no 6:24 de Mateus, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e ao mundo. E disso o apóstolo Paulo ele segue explicando também ali na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 10 e versículos 21. Veja o que nós encontramos aí, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 21. Ó. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou é crente ou não é. Ou serve a Cristo, ou serve ao mundo, ou serve a Cristo, ou serve o diabo. É desta forma que Tiago está aqui definindo o seu ensinamento, explicando aquilo que o Senhor e Salvador já havia ensinado, que não podemos ter uma fé vacilante, uma fé duvidosa,
a nossa fé deve ser convicta e reta, sabendo que o nosso único fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Abre em 1 Coríntios aí no capítulo 3 e versículo 11. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui também. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Ele diz o mesmo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo de Nazaré é o único fundamento da fé cristã. Outro fundamento que for colocado já está fora de todo o ensinamento bíblico. Então, através de nossa conduta, através de nossa vida diária, dos nossos atos aqui nesta terra, nós vamos demonstrar se nós estamos vivendo uma fé convicta ou não. E isso, como eu disse, é definido através da nossa conduta. O que cometemos e que tipo de testemunho nós estamos dando. O testemunho que você está dando diante da sociedade condiz com o testemunho de um verdadeiro cristão? Ou quando as pessoas olham para você, não distingue ali um cristão? Olha como se fosse ali mais um na multidão? Você não está brilhando? Os seus atos aí na vida não estão refletindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então é tempo de rever a sua vida e fazer uma análise e colocar tudo aquilo que está escrito aqui em prática, sabendo que todo aquele que se aproximar de Cristo deve se aproximar com confiança, em nada duvidando. E com isso eu já posso concluir com algumas aplicações aqui. A primeira: quando alguém ora, meus irmãos, e sua oração ela não é respondida, ali o problema não está em Deus, mas está na própria pessoa. Então a falha não está em Deus, mas naquele que está orando, porque ele pede de qualquer jeito e acha que qualquer pedido que ele fizer, Deus está obrigado a atendê-lo, quando não é. O nosso testemunho diante do Criador, quando nós nos aproximarmos em oração, deve ser de confissão de pecados, saber que nós somos réis mortais, rendidos debaixo do pecado, depravados, e que se não fosse o Espírito de Deus, nós estaríamos fazendo o mesmo que o mundo, ou até pior. Então nós devemos entender que Deus é soberano e que Ele só vai atender os nossos pedidos se estiver de acordo aos seus planos. E vamos seguindo aqui. Então, a falha não está em Deus, mas naquele que está orando e pede de qualquer jeito, pensando que Deus é obrigado a responder ou atender qualquer tipo de pedido, quando Ele não está. Veja o que Tiago diz aqui no capítulo 4 e versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos próprios prazeres. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, em versículo 26, ele diz que o ser humano não sabe nem orar da maneira correta. Veja o que ele diz aqui, capítulo 8 e versículo 26 de Romanos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Paulo estava convicto de que era limitado, de que era um pecador, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então o que ele está pontuando aqui? Que se não fosse o Espírito de Deus que intercedesse por nós, nossas orações não seriam atendidas. Então desta forma entenda, você é limitado, você é pecador, Deus não está obrigado a atender todo o pedido que você faça, mas somente aquilo que estiver nos seus planos. Segundo ponto de aplicação: quando nós estamos necessitados de alguma coisa, nós devemos pedir. E isso que Tiago está ensinando aqui nesta sessão é um ponto de ensinamento que já havia sido dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nessa sessão, Tiago aponta um princípio que ele havia aprendido com o Divino Mestre. Abra aí em Mateus 21, versículos 21 e 22. E veja o que nós encontramos aqui, o Senhor nos ensinando a pedir. Mateus 21, versículos 21 e 22. Deixa eu ver se é isto mesmo. Mateus capítulo 21, versículo 21
e 22. Diz assim, Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, e tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas não pode haver nenhum tipo de dúvida. Jesus, ele fala essas palavras depois que ele se encontra ali com uma figueira que estava ali reverdecida, estava com folhas, e ele teve fome e achou que iria encontrar algum figo ali, e quando ele encontra, não há nada. Ele amaldiçoa aquela planta e ela seca, desde as suas folhas até as raízes. E o Senhor está pontuando aqui dizendo: se você crer dessa forma, em nada duvidar, você pode pedir para um monte sair do lugar onde ele está e se plantar no mar, e se precipitar no mar. Então, desta forma, não há espaço para dúvidas, para dois tipos de pensamentos aqui, é o que Tiago está definindo. E dessa forma, nós encontramos também Calvino, ao comentar aqui a respeito desses versos, ele diz o seguinte, que a pessoa que não pede é como um doente, que ele não procura pelo remédio. Então, se você sabe qual é o remédio, você está doente, você está necessitado e não procura pelo remédio, você não recebe bênçãos que estão contidas ali naquele remédio. Então, desta forma é com Deus. Se você não procura por sua sabedoria, se você não procura estar com Ele, você jamais vai desfrutar das bênçãos que Ele tem e ali de tudo que Ele tem para cada um de nós. E o terceiro e último ponto aqui, outra lição que aprendemos nesta carta é que quem duvida ou tem um pensamento que é oscilante, que tem variação, que um dia pensa uma coisa e no outro está pensando outra, ele é semelhante às ondas do mar, que são inquietas, turbulentas, ou seja, uma pessoa de mente dobre, ela é atormentada por dúvidas, ela ainda não conheceu a sabedoria de Deus. Se você está pensando uma coisa hoje e amanhã começa a pensar outra a respeito da palavra de Deus, você ainda não recebeu a revelação do Divino Mestre. Então, é uma pessoa inquieta que é atormentada por dúvidas e, nesse sentido, se torna alvo fácil de qualquer roda de doutrina. Abra em Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz, que uma pessoa aí que é inquieta e atormentada por dúvidas é como um menino. Ele diz assim, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então Paulo está dizendo que todo aquele que é oscilante em seu pensamento, aqui ele dá outro exemplo, eu dei o exemplo do bêbado, ele dá o exemplo da criança, que anda para lá e para cá também, anda oscilante em seu pensamento, e é ali fácil ser levada por qualquer roda de doutrina, porque não tem uma fé convicta, uma fé estabelecida na palavra de Deus. Então é necessário, primeiramente, confiar no Criador, confiar em sua palavra e, em terceiro lugar, ter uma fé convicta. E seguimos aqui. Então, é fácil ser levado por qualquer vento de doutrina e, nesse sentido, entenda que a única maneira do ser humano aplacar essa inquietação aí, dentro do seu coração, esse pensamento dobrado aí que Tiago fala, esse pensamento dobre, é através da confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aonde há confiança, não há espaço aí para nenhum tipo de dúvida. É como o esposo que confia na esposa. Ele sabe que ela é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa piedosa, ela pode sair para onde for. Ele sabe que ela sempre vai respeitá-lo. E assim a esposa que tem confiança em seu marido
sabe que ele pode andar por onde ele quiser ir, e ele sempre vai respeitá-la, porque os dois confiam simultaneamente. Há uma confiança aí mútua. Então, desta forma, saiba que você deve confiar no Senhor. E em 1 Pedro, aqui no capítulo 5, e versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7, Pedro ele ensina o mesmo fundamento aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E lá no Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Então a sua fé deve ser convicta, não deve haver espaço para nenhum tipo de desconfiança ali na palavra de Deus, e saber que ela é a revelação de Deus, que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então confie no Senhor, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês, Ele está olhando e Ele nos dá um mecanismo aí para nós vencermos as provações. Que o Eterno nos abençoe grandemente.